Já ouviu falar no termo desigrejados? Pois é, só aquelas pessoas que, mantêm a fé em Jesus, mas por algum motivo se afastaram da igreja como instituição. Hoje, a gente vai mergulhar nesse fenômeno que está cada vez mais comum, usando como guia a obra de Maicon Soares. Vamos tentar entender essa jornada que muitas vezes começa no isolamento e pode sim levar à cura espiritual. E o ponto de partida é essa citação aqui, que é muito forte e está logo no prefácio do livro. O autor deixa claro, essa obra não surgiu do nada, mas de uma necessidade, quase uma urgência de dar voz a uma crise que muita gente vive por aí, em silêncio. Mas, afinal de contas, que crise silenciosa é essa? Quem são essas pessoas que, mesmo com a fé intacta, se sentem meio que perdidas no caminho da comunidade? Bom, parece que tudo começa com a dor. Vamos entender um pouco melhor como uma ferida, uma mágoa, pode acabar se transformando na lente através da qual a pessoa enxerga toda a sua espiritualidade. Primeiro, vamos só alinhar os ponteiros. O que significa desigrejado? Basicamente, o termo descreve quem continua crendo em Jesus, mas se desconectou da igreja, da comunidade, daquilo que na teologia cristã a gente chama de corpo de Cristo. E a origem dessa desconexão, de acordo com a obra, quase sempre é a mesma, uma ferida. Pode ser uma decepção, uma mágoa, algo que aconteceu dentro do ambiente religioso e que deixou uma marca profunda. E aqui é que está o ponto-chave. A ferida deixa de ser só um evento do passado e vira uma espécie de lente, um filtro. É como se a pessoa passasse a enxergar tudo, a fé, Deus, as outras pessoas, através dessa dor. Tudo fica meio distorcido, E esse processo acaba levando a um isolamento que acontece em 2 estágios bem claros. Primeiro, a pessoa se afasta, física e emocionalmente, da comunidade, do corpo. E depois, num segundo momento, ela perde o próprio jeito de se conectar. O caminho da comunhão se fecha. Mas olha, existe um caminho de volta. A obra não aponta só o problema, ela propõe uma solução, que é um chamado bem poderoso à maturidade espiritual. E aqui é super importante entender uma coisa. O objetivo do livro não é dizer, tá tudo bem ficar isolado. Pelo contrário. O foco é justamente evitar que aquela ferida se transforme na identidade principal da pessoa. Essa citação do autor, para mim, resume tudo. É um convite para voltar ao centro, para desenvolver maturidade e principalmente para ter discernimento. Discernimento para conseguir separar as falhas humanas das coisas de Deus. Então, a escolha fica entre 2 caminhos, De um lado, tem um consolo que, na verdade, só funda a pessoa no isolamento, porque transforma a dor na identidade dela. Do outro, tem um convite para amadurecer, para usar essa mesma ferida como um ponto de partida para crescer. Certo, mas como é que essa jornada de maturidade funciona na prática? A obra apresenta alguns pilares bem sólidos que sustentam esse despertar espiritual. São 4 pilares principais. O primeiro é superar essa ideia de dor como identidade, ou seja, parar de se definir pela ferida. O segundo é retornar ao discernimento, reaprender a separar o joio do trigo. O terceiro é entender o que significa ser igreja, que é muito mais do que frequentar um prédio. E por último, rever preconceitos, olhar para dentro e questionar aquelas ideias que a gente carrega sem nem perceber. E olha só que legal esse depoimento de um leitor, ele ilustra perfeitamente esse 4º pilar. Ele conta que, ao ler o livro, percebeu vários preconceitos que ele nem sabia que tinha. Isso mostra o poder que esse processo de autoanálise tem, E tudo isso nos leva ao nosso último ponto, que é o grande objetivo: redefinir a nossa relação com a comunidade e com o que a gente entende por igreja. O ponto central aqui é amadurecer a fé de um jeito que seja possível separar a figura de Cristo das falhas do sistema religioso. É ter uma fé que não desmorona por causa dos erros das pessoas ou das instituições. E essa citação da pastora Laura Soares é a nossa perfeita para fechar essa ideia. Amadurecer não é só sobre estar na igreja, mas sim entender o porquê de fazer parte de uma comunidade. É uma virada de chave fundamental. No fim das contas, o propósito de tudo isso é a cura. É restaurar um caminho saudável de volta para a comunhão. Não por uma obrigação, mas por um entendimento novo e mais profundo do que significa, de verdade, pertencer a uma família de fé. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Depois de tudo isso, o que realmente significa se reunir em comunidade, congregar, quando a gente consegue deixar para trás as lentes da dor e os preconceitos? A resposta para essa pergunta, talvez, seja o próprio coração dessa jornada de maturidade.